Hoje eu começo o vídeo vos perguntando, vocês sabem quando parar? Quando parar no sentido de que vocês têm algo que vocês querem muito, mas vocês precisam saber o limite de desistir dessa uma coisa. Porque o filme de hoje, desistir e aprender uma lição com o tempo, são uma sintonia muito grande. Hoje nós vamos falar do filme Substância, dirigido por Carolee Forget, um filme de 2024, que fala muito sobre como a indústria, de modo geral, tende a nos sugar e nós a nos entregar para sermos sugados, para sermos devorados até o fim da nossa vida. Um filme lançado agora em 2024, quase no meio do ano, e esse filme nos apresenta Elizabeth, interpretada então por Demi Moore. E Elizabeth é uma estrela de Hollywood que sempre teve no seu auge com esse sonho, com essa ilusão de ser famosa, de aparecer na televisão, de ser conhecida, de ser amada. E ela estrelava então um programa de dança, e esse programa era muito amado pelas pessoas enquanto a juventude da Elizabeth perdurava. Quanto mais ela foi envelhecendo, mais tanto o seu chefe como provavelmente a sua audiência, isso, segundo o seu chefe, iam decaindo, iam gostando cada vez menos dela. Porque nós sabemos que a velhice traz então o envelhecimento do nosso corpo, atitudes e fenômenos naturais que ele vai tendo conforme o tempo vai passando. Será que realmente as pessoas não gostavam tanto? Mas então Elizabeth conhece alguém após um acidente que lhe mostra que pode existir uma versão dela melhor, mais jovem, mais fresca, mais ativamente para a vida. E ela decide embarcar nessa aventura desconhecida e ela então se vê duplicada. Onde, por um lado, nós temos uma versão totalmente velha e sedenta por fama e que as coisas poderiam acontecer. E por outro lado nós temos Sue, a sua versão mais jovem, mais elegante, mais sexy até certo ponto. E ao invés delas entenderem que elas são apenas uma, só que em versões diferentes, elas acabam por se separar e se tornar então uma geração mais velha e mais teimosa e uma geração mais jovem e mais rebelde, mais autoritária de si próprio, achando que conhece o mundo, quando na verdade são meras ilusões. E elas vão, nos seus 7 dias sim, 7 dias não, vão disputando a existência uma da outra, até que no final nós, telespectadores, percebemos que elas realmente são a mesma pessoa. Se isso ficou confuso ou existiu essa dívida ao longo do filme, no final nós temos a noção de que sim, elas são exatamente iguais e que cada uma delas, na posição uma da outra, faria exatamente a mesma coisa. E no final nós temos então aquilo que seria a verdadeira imagem dessa ganância delas, dessa ânsia por fama. Esse filme termina de uma forma linda, de uma forma belíssima. Esse filme, entre as perfeições e as suas imperfeições de um filme comum, eu dou-lhe uma nota de 7, porque honestamente é um dos melhores filmes que eu vi esse ano, em termos de roteiro, em termos de construção de narrativa, em termos de direção de fotografia, a coloração do filme, a ambientização do filme, a música do filme. São coisas muito lindas. Entrando para a parte do spoiler, após uma análise, esse filme ele carrega consigo quase as mesmas imperfeições que nós encontramos naquilo que é o sedentarismo da perfeição, que é uma das grandes mensagens desse filme. Esse filme se prende muito a pequenas coisas para te mostrar o quão bizarro pode ser a nossa ganância humana e quanto nós sugamos de nós próprios para alimentar um lado nosso que talvez não seja tão necessário assim. Há partes que eu não gosto muito desse filme, como o excesso repetitivo de certas partes, já sabendo bem do que vai dar, eles podiam aliviar um pouco, já que é um filme de 2 horas e muito, só para desfazer um pouco da agonia que dá ao telespectador. É um filme bastante agonizante de assistir, porque ele é muito intenso e real. Existiu 3Ds que não achei tão necessário, como por exemplo tem uma parte no início, quando a Elizabeth vai falar com o seu chefe e tem uma mosca ali no refrigerante, na cerveja, na bebida do seu chefe. Eu achei um pouco desnecessário, porque a mosca depois não se desenvolveu como se ela fosse aparecer no cenário ou algo do gênero. Não, porém a mosca tem sempre um significado de nojo, porque ela pousa onde tem lixo, onde tem merda. E é essa história toda, na verdade. É como se ela estivesse próximo às pessoas que são merdas, ou seja, gananciosas, são egoístas, têm questões dessas personalidades, já que primeiro estava com o seu chefe, e toda a história se desenvolve na vida da Elizabeth. Segunda coisa que eu não gostei tanto, mas achei extremamente preciosa no filme, mas podia facilmente não ter, na verdade, achei em questões visuais, foi a questão das seringas. Eu achei aquilo tudo muito vívido, porque eles têm a mesma questão de pisco 2 vezes, que é a questão da câmera. A câmera te foca,
extremamente, especificamente no rosto da pessoa em muitos casos. Ele faz um zoom muito grande na cara da pessoa, ele penetra exatamente na cara da pessoa e depois o resto dos ambientes ele vai mostrando de forma mais pacífica, como se tu tivesses quase que a entrar na mente dessa pessoa. E esse tipo de filmagens, esse tipo de técnicas é excelente para tu mostrares e causares um desconforto ao telespectador, já que ele vai ter uma sensação claustrofóbica. Mas ao mesmo tempo, usado várias e várias vezes, começa a se tornar um pouco aborrecido, tanto que teve vezes que já não foi desconfortável de ver no contexto do filme, foi desconfortável de tantas e tantas vezes que usaram essa técnica de filmagem. Network TV, not a fucking charity. Find me somebody new. Uma coisa que eu amo e acredito ser uma das minhas partes favoritas desse filme foi a parte onde a Elizabeth e a Sui, elas meio que estão separadas agora, elas já não precisam uma da outra para existir. E a Sui acha que ela foi extremamente egoísta, no caso Elizabeth, mas na verdade ela também foi. E é aí que nós começamos a perceber que elas são a mesma pessoa, só que às vezes, pouquíssimas vezes, com emoções diferentes. A Sui começa a bater na Elizabeth e tudo mais, só que ela percebe que ela vai desaparecer porque a Elizabeth, entre muitas aspas, morreu. Então ela vai para reativar tendo uma melhor versão dela, e é um monstro. E isso pode ser facilmente interpretado de a Sui é a pior versão de Elizabeth, mas na verdade não. A Sui é a melhor versão de Elizabeth. E se a melhor versão de Elizabeth é a Sui, a melhor versão da Sui é um monstro, vocês estão a dar conta que tudo sai da matriz, como eles próprios dizem, tudo sai do primeiro. Então, toda aquela monstruosidade sai de um único sítio. Eu acho esse filme maravilhoso nesse aspecto, mas há coisas que ainda não me deixam. Há personagens que não precisavam estar, como o vizinho assediador e chato e solitário, muito provavelmente. Como, por exemplo, desenvolverem um pouquinho mais o personagem que introduziu a Elizabeth à substância. Então, eu acho que eles prenderam algumas coisinhas minúsculas e deixaram de desenvolver outras que eu achei crucial. Como, por exemplo, eu achei que seria muito importante desenvolver um pouco mais dos pensamentos da Sui, porque faz parecer muito que ela é um robô que se move nas mesmas intenções e na mesma conveniência que a Elizabeth, porém ela não tem uma mentalidade própria de pensar, será que é realmente isso que eu quero? Eu sou uma versão dela melhorada, mas será que eu consigo querer uma outra coisa? Será que a Elizabeth só tinha o sonho e a obsessão de querer estar na televisão? Uma outra, e acho que é a parte final, para finalizarmos esse vídeo, de uma das coisas que eu gosto é quando a Sui vai para transar com alguém e na hora de abrir o fecho parece que começa a sair todos os órgãos dela. Eu achei isso belíssimo. Principalmente porque depois ela acorda e não passou tudo de um sonho e nós também assustamos. Então, sobre esse filme aí, se você ainda não assistiu, você vai a tempo, assista agora, porque ao longo do decorrer deste finalzinho de ano que ainda nos sobra, ainda temos muito filme para analisar, ainda temos muito filme para falar e principalmente ainda temos muito filme de Natal para trazer aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, o seu comentário, que isso é bastante importante para nós e